Bom, me pediram para falar um pouquinho sobre a Igreja Católica. Eu pensei em dividir a palestra em 3 partes, né? Primeiro, falar um pouquinho sobre que Deus quis a Igreja. Depois, falar o que é a Igreja. E terceiro, o que busca a Igreja, né? Os fins da Igreja. A Igreja Católica não é uma religião do livro. Ela é uma religião que tem um livro, a Bíblia, né? Estou aqui com a Bíblia na minha frente, nas minhas mãos, né? A igreja nasce de uma coisa maior que o livro. É chamada tradição da igreja. O livro, a Bíblia, é uma parte dessa tradição. É uma parte muito importante, mas é uma parte. E é difícil, né, explicar o que é a tradição da igreja. Mas a gente podia falar de uma maneira simples assim, né? A tradição são os costumes, os hábitos das pessoas que fazem parte da igreja, a cultura, vamos dizer assim. Na Bíblia, tem uma passagem de São João, né? Justamente são as últimas palavras do Evangelho de João. O Evangelho são essas biografias, né? São 4 evangelhos que aparecem na Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas e João. O Evangelho de João termina, depois de João relatar aquelas maravilhas que Jesus Cristo fez, João diz assim, são as últimas palavras do Evangelho. Muitas outras coisas fez Jesus. Se escrevessem uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que teriam que ser escritos. Quer dizer, nem tudo que Jesus fez e ensinou está na Bíblia. A Bíblia tem muita coisa, né? E é um livro maravilhoso. Mas a tradição da igreja é maior que a Bíblia. Porque contém a Bíblia. Aliás, é a tradição da igreja que diz que a Bíblia é a Bíblia. E a Igreja Católica, vamos dizer assim, tem a Bíblia, ou se alimenta da Bíblia. Mas é maior que a Bíblia, vamos dizer desse modo. Porque a igreja tem uma tradição, ela tem uma história. E a Bíblia, ela tem vários livros, né? E foi formada, a Bíblia foi formada nessa história da igreja. Quer dizer, a igreja não é um livro. A igreja é uma realidade histórica e, portanto, foi formada por pessoas. Especialmente a história da vida dos santos, que foram pessoas que interpretaram a Sagrada Escritura e viveram de um modo bem, assim, né, vital, né, a vida deles, fizeram da Sagrada Escritura vida, concretizaram na vida deles o que estava escrito na Escritura. Mas para seguir a palestra, né, nos 3 pontos que eu falei, eu vou me apoiar muito, lógico, né, na Bíblia e na história da igreja. Primeiro ponto, Deus quis a igreja. A Bíblia conta assim, né, como Deus vai formando a igreja. É uma história longa, né? Eu vou falar muito rápido, porque o tempo é curto. Mas tudo começa lá no Antigo Testamento, né? A igreja começa a ser formada em Abraão. Deus promete que Abraão vai ter uma descendência. É bonita a cena, né? Abraão morava numa tenda, ele tinha 99 anos, bem idoso já. Naquela época, até que 99 anos não era tanto, não era tão idoso assim, mas já era velho. Mas Deus chama Abraão para que ele saia da tenda e fala, Abraão, era de noite, né? E fala para Abraão, olha para as estrelas do céu. Você pode contar essas estrelas? Deus pergunta para Abraão. Pois então, a tua descendência vai ser maior que essas estrelas. Porque Abraão era casado com Sara e não tinha nenhum filho. Sara era estéril e ele queria ter filhos.
Então, Deus promete para Abraão que ele vai ter mais filhos, mais descendentes que as estrelas do céu. Depois a gente sabe, né? Nasce Isaac. Depois de Isaac, é bonito, né? Quando Deus pede para Abraão, depois que nasceu Isaac, Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho Isaac para ele. Sacrificar quer dizer matar Isaac para oferecer em sacrifício a Deus. Foi uma prova para Abraão, né? Deus tinha prometido que ele ia ter uma descendência imensa, nasce o seu único filho, Isaac, e Deus pede esse filho em sacrifício. Mas Abraão vai lá e vai oferecer o filho. Na hora H, vamos dizer assim, Deus não permite que ele mate o filho, mas Deus aprova a fé de Abraão, né? Abraão teve fé que mesmo que Deus tinha dado o filho, podia ter tirado, e que a promessa de Deus seria cumprida. Abraão é nosso pai na fé, vamos dizer assim. A igreja nasce na fé de Abraão, lá atrás. E depois de Isaac veio Jacó. Jacó se casa com Raquel, né? Jacó muda de nome, Deus muda o nome de Jacó para Israel. Israel tem 12 filhos, né? Jacó. O filho mais novo era José, foi vendido pelos irmãos por inveja, foi vendido lá, ele foi para o Egito, foi vendido como escravo. José depois faz fama lá no Egito, depois traz seus irmãos para o Egito, seu pai também. E no Egito se formam as 12 tribos de Israel. Se forma o povo de Israel, né? Depois esse povo é escravizado no Egito, aparece Moisés. Deus escolhe Moisés para tirar aquele povo do Egito, que era um povo escolhido, e leva para a Terra Prometida durante 40 anos no deserto, nessa caminhada do Egito até a Palestina. E nessa caminhada Deus faz um pacto com Moisés e com o povo. Faz uma aliança. Se o povo cumprisse essa aliança, Deus protegeria aquele povo. E na aliança tinha duas partes, né? Que era prestar culto a Deus. Deus estabelece um monte de formas de prestar culto. Vamos chamar assim, da liturgia daquele povo. E depois cumprir os 10 mandamentos. É assim que Deus vai ser o Deus do povo de Israel. Se o povo prestar culto, segundo a forma que Deus pediu, e se o povo cumprir os 10 mandamentos. Mais tarde, o povo pede para Deus ter um rei, né? Porque o povo não tinha rei. Eles tinham só os juízes, eram pessoas líderes que julgavam as causas do povo, ajudavam a organizar a administração do povo. Mas o povo pede um rei para se defender de outros povos. Que todos os outros povos tinham um rei. Deus não gosta desse pedido do povo. Deus fica chateado, né? Porque Deus era o rei do povo. Mas depois Deus consente, né? Permite que seja ungido um rei, né? Que o rito era da unção. E Deus pede para Samuel, o profeta Samuel, ungir o primeiro rei de Israel, o rei Saul. Depois de Saul vem o rei Davi. E Deus promete para Davi que da descendência dele vai vir um outro rei que vai reinar para sempre. Esse rei é chamado em hebraico de Messias, ungido. Essa significa a palavra Messias. Deus promete o Messias, o ungido de Deus, para ser um rei que vai reinar para esse povo de Israel eternamente. Claro, e o Messias está falando de Jesus, né? É Cristo. E Cristo, quando vem à Terra, ele vai justamente fazer isso, né? Ele vai continuar o povo de Israel. Esse povo de Israel, as 12 tribos de Israel, que formaram um povo, Jesus vai ser agora o novo rei desse povo. Um rei muito maior que o rei Davi. Um rei diferente, né? Ele vai fazer um reinado diferente de Davi. Ele é descendente de Davi, segundo a carne, segundo o sangue, mas ele é filho de Deus, segundo o Espírito. É Deus Filho.
E Jesus vai querer continuar esse povo. Só que agora um povo não vai ser mais os filhos de Abraão, os descendentes de Abraão. Vai, segundo a carne, né? Segundo o sangue. O novo povo de Israel vai ser a igreja. E a igreja vai ser formada pela fé. Quem tiver fé. E não pelo sangue. A igreja é o povo de Deus formado não pela descendência de Abraão, mas pela descendência de Abraão, vamos dizer assim, mas não na carne, nem no sangue, mas a descendência de Abraão segundo a fé. E Jesus vai formar a igreja assim, baseada na fé. E ele vai formar discípulos, né? Jesus forma discípulos. Porque ele sabe que Jesus ia ficar na terra só um tempo, e depois que ele voltasse para Deus Pai, a missão dele tinha que ser continuada. Por exemplo, né? Jesus foi construindo a igreja aqui na terra já. Por isso ele foi formando um grupo de discípulos, bem pertinho dele. Ele tinha muita gente que o seguia, mas ele pegou lá um grupo, por exemplo, ele pegou 72 discípulos, ele escolheu 72 e mandou para as cidades vizinhas ali, para os povoados, para pregar o reino de Deus, porque depois ele mesmo ia até lá. Ele mandou os discípulos antes nos povoados falarem do reino de Deus, para que depois ele fosse e chegasse ali. Jesus falou assim para esses discípulos: a messe é abundante e os operários são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Colocai-vos a caminho. Olhai que eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. E Jesus fala para os discípulos: quem vos escuta, a mim escuta. E quem vos rechaça, a mim rechaça. Que Jesus se coloca os discípulos como representantes dele. E Jesus disse: e quem rechaça a mim, rechaça aquele que me enviou. Rechaça a Deus Pai. E eu queria que meditássemos sobre essas palavras, né? Que Jesus fala para os discípulos: quem vos escuta, a mim escuta. Quem vos rechaça, a mim me rechaça. Jesus quer que a mensagem dele seja transmitida de uns aos outros ao longo da história. E é claro que ele podia ter feito de várias maneiras, né? Mas Deus quis fazer assim, né? Ele quis escolher pessoas que fossem transmitindo a mensagem dele ao longo dos séculos. Deus quer que a mensagem dele chegue às outras pessoas através de pessoas. Por isso ele formou esse grupo especial. Em certo sentido, né? Pessoas separadas das outras, para estarem mais perto dele, para escutar as palavras dele, para ver, estar atento às ações de Jesus, para guardar isso no coração e depois transmitir isso para os demais. É isso que faz a igreja. Jesus dá autoridade para a igreja, né? Quem vos escuta, a mim me escuta. Quem vos rechaça, a mim me rechaça. Ele transfere a autoridade dele para os discípulos. Essa é a diferença do catolicismo para as outras religiões, né? Do cristianismo para as outras religiões. As outras religiões é o homem buscando Deus. No cristianismo é Deus que busca o homem. Busca o homem e escolhe e dá autoridade para ele, para formar a igreja. Quer dizer, a fé católica não é fruto do pensamento humano, do homem buscando Deus, mas é Deus que se mostra para o homem. Por isso a nossa fé é bastante surpreendente, né? E seu conteúdo é inesgotável, porque ela vem de Deus. E isso que vem de Deus tem que ser transmitido. São Paulo, né, que foi um dos apóstolos, não dos 12, ele veio logo em seguida, ele escreveu assim: Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus, que todos os homens se salvem e conheçam a verdade. Quer dizer, é preciso que Jesus seja anunciado a todos os povos. Quer dizer, as palavras de Cristo, o que ele fez, seja anunciado aos povos. E que todas as pessoas conheçam o que Cristo ensinou e fez. E para isso está a igreja. Conservar
o que Cristo ensinou e fez, essa tradição, manter essa tradição e transmitir essa tradição. Quer dizer, a igreja não pode inventar nada. A gente pode aprofundar naquilo que foi revelado, estudando, rezando e tentando transmitir da melhor maneira. É isso que faz a igreja. Porque o grande inimigo de Deus é a ignorância, né? As pessoas não conhecem Deus, não conhecem Cristo. As pessoas se comportam mal, em boa parte, por ignorância, pela falta de alguém que lhes ensine. E às vezes também pela falta de interesse em buscar a resposta, né? E a igreja tem esse tesouro recebido em tradição. A igreja guarda esse tesouro, valoriza esse tesouro, se aprofunda nesse tesouro. A igreja mergulha nesse mar da fé e tenta transmitir essa maravilha, que é chamada evangelho, né? Que é uma palavra grega que fala boa notícia, significa boa notícia. A igreja quer transmitir a alegria do evangelho, a boa notícia que é Jesus Cristo, tudo que ele veio fazer e ensinar. Interessante, né? Que Jesus escolhe 12 apóstolos. Né? Por que 12? Por causa das 12 tribos de Israel. Para continuar o povo de Israel agora, a nova igreja. O novo povo de Deus, que é a igreja. E Jesus escolhe, a maioria deles, dos 12 apóstolos, eram pescadores. Jesus faz aquela pesca milagrosa, né? No começo da vida pública dele. E ele fala que agora, aqueles pescadores vão deixar de ser pescador de peixe e vão ser pescadores de homens, fala Jesus, nesse milagre. Essa é a missão da igreja, pescar homens, né? Pescar para Deus, né? Nessa rede divina. A igreja é uma espécie de rede divina para pescar homens. E Jesus fala para Pedro, que era um dos pescadores, escolhe Pedro, né? Dentre os 12, Jesus escolhe um, que é Pedro. Ele chamava Simão, e Jesus muda o nome dele. Agora você vai chamar Pedro, que significa pedra. E diz para ele, e sobre esta pedra, que é você, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, fala Jesus para Pedro. Chave quer dizer, é o poder de abrir e fechar, né? Quem tem a chave pode abrir e fechar. Quando a gente vê uma estátua de Pedro, né? Uma estátua com uma pessoa lá barbuda com a chave na mão, é Pedro, né? E a barca de Pedro é a igreja. O Papa, ele usa o anel do pescador, né? Um anel de ouro com a imagem do pescador. Também tem essa imagem na Bíblia, né? Da tempestade acalmada. Pedro está na barca no meio do lago do mar da Galileia, ali, o lago de Genezaré, e está tendo uma tempestade. E Cristo está dormindo na barca. Parece que dorme, né? Mas não. Jesus está na barca. Quer dizer, Jesus está na igreja. O que a gente tem que tomar cuidado é para não sair da barca de Pedro, que é a barca da igreja. E a igreja guarda esse depósito da fé. Tudo que Jesus fez e ensinou, o que os santos da igreja, né, interpretaram também, a igreja transmite isso. É um tesouro que a igreja recebeu e ela tenta transmitir. Transmitir falando, né? Segundo passo, porque o tempo já está acabando, né? Tão rápido. O que é a igreja? Quer dizer, se a gente entendeu bem, a igreja não é uma realidade humana, ela é uma realidade sobrenatural, né? Jesus falou, o meu reino não é deste mundo. A igreja é uma realidade que não está só na terra, ela está no céu. São Paulo chamava a igreja de corpo místico de Cristo, corpo misterioso de Cristo. Porque São Paulo percebeu isso, né? São Paulo ele era fariseu e ele perseguia os cristãos. Ele era um judeu fariseu que perseguia os cristãos. E ele indo prender os cristãos, Cristo aparece para ele e fala para Paulo, né? Paulo chamava Saulo também. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele não estava perseguindo Cristo. Cristo já tinha morrido, ressuscitado e subido aos céus. Paulo perseguiu o cristão. Mas Jesus falava, você perseguindo o cristão, você está perseguindo a mim. Então, Paulo entendeu que a igreja está no cristão.
Porque Cristo está no cristão. A igreja é Cristo, a igreja de Cristo. Jesus se identifica com o cristão. Por isso Paulo chama a igreja de corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos os membros. A igreja é isso, é o corpo misterioso de Cristo aqui na terra. Cristo continua presente na terra, na igreja, nos cristãos. Depois, o que busca a igreja? Terceiro ponto, os fins da igreja. A igreja católica só busca uma coisa, né? Que é salvar almas. Porque essa era a missão de Jesus, salvar, né? Levar para o céu. Jesus, a palavra Jesus, o nome Jesus, significa isso, Salvador. É bonito, né? O que disse o anjo, quando Jesus nasceu lá em Belém. O que o anjo disse aos pastores, era de noite, né? Os pastores estavam ali, possivelmente ao lado de uma fogueira, e o anjo aparece aos pastores, e a Bíblia diz assim, naquela mesma região havia uns pastores que passavam a noite ao ar livre, velando por turno o seu rebanho. Eles faziam turnos, né, para cuidar do rebanho. De repente, o anjo do Senhor lhes apareceu, e a glória do Senhor os envolveu em uma luz muito forte, e se encheram de grande temor. E o anjo lhes disse, não tenham medo, anuncio uma boa notícia que será de grande alegria para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi se refere a Belém, né, na Judéia, não é Belém do Pará, né, Belém da Judéia. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu um Salvador, o Messias, o Senhor. E essa é a missão da igreja, né? Contar para as pessoas essa grande alegria. Hoje, na cidade de Davi, quer dizer, num lugar da história, num momento da história concreto, aconteceu algo impressionante. Nasceu uma pessoa que vai mudar o curso da história. Antes de Cristo, depois de Cristo. Nasceu um Salvador, fala o anjo. Quer dizer, Jesus veio ao mundo para nos salvar. Salvar do quê? Do Covid-19? Não. Salvar do pecado. Salvar do mal. Salvar do castigo do inferno. Nasceu o Messias, fala o anjo. Quer dizer, aquele que foi prometido no Antigo Testamento. Aquele descendente de Davi que vai reinar para sempre. E nasceu o Senhor, fala o anjo. Senhor é o título que eles davam só para Deus, né? Adonai, em hebraico. Eles falavam só para Deus. Nasceu Deus. Jesus é Deus. E é isso que busca a Igreja Católica. Ensinar que Deus veio a esse mundo. Que Jesus é o Salvador do ser humano. Que ele é o Messias prometido no Antigo Testamento. Que Jesus é Deus. E na prática? Vamos falar rapidinho, né? O que falta na prática. O que faz a Igreja Católica? Eu penso que um resumo disso, que a Igreja Católica faz, é o que diz São Bento na sua regra. São Bento é um santo da Igreja que no ano 529, bem, lá no começo, ele fez uma regra, umas normas de vida em comum. Eram monges vivendo juntos, e ele fez umas regras de convivência. E essas regras lá, tinha uma delas que falava uma espécie de lema para os monges de São Bento, chamado beneditinos, né? A norma fala assim, ora et labora, em latim, reza e trabalha. E é isso que a igreja faz, basicamente. Reza. O primeiro que ela faz é rezar, orar. O primeiro que a igreja faz é orar. A igreja, ela ora. Ela fala com Deus. Ela lê a Sagrada Escritura. Ela interpreta a Sagrada Escritura. Ela procura entender o que Jesus disse. Procura interpretar o que Jesus fez. O porquê ele fez as coisas como ele fez. Por que ele fez desse modo? E a igreja ensina isso que ela ora, que ela reza. A igreja é uma grande catequese. Ela procura transmitir os ensinamentos de Jesus. O que disse São Mateus, né, no evangelho dele, ele termina assim, né? Quando Jesus vai subir aos céus, ele dá um mandato para os discípulos, para os apóstolos, para os 12 apóstolos. Ele fala assim, e depois, e fazei discípulos a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos mandei. E sabei que eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Que Jesus fala do batismo, batizar as pessoas. Os sacramentos, né?
Mas não é só o batismo, a igreja fala de 7, né? Fala da Eucaristia, que é a Santa Missa, a igreja fala da confissão, da confirmação, do matrimônio, da ordem, da unção dos enfermos. E pregar o evangelho, pregar a palavra. Mas depois fala do labora, né? São Bento fala do labora, do trabalho. A igreja quer levar as pessoas para o céu. Mas isso não quer dizer que a igreja abandone o mundo. Ao contrário, a igreja sabe que é cuidando do mundo que se alcança o céu. Por isso a igreja católica também cuida do mundo. E cuidar do mundo é cuidar das pessoas, né? Especialmente das pessoas que mais precisam. Como Deus tinha já mandado no Antigo Testamento. Cuidar dos órfãos, das viúvas, dos doentes, dos pobres, dos estrangeiros. Jesus tinha dito também, né? Tudo que vocês fizerem a um desses meus irmãos mais pequenos, dos menores, a mim fizeram. Sempre que tem uma pessoa que está com alguma necessidade, tudo que eu fizer de bem para aquela pessoa, eu estou fazendo para Cristo. Ele se identifica com aquele que sofre. Por isso, a igreja se preocupa com o mundo também. Se preocupa especialmente com as pessoas que sofrem. Isso, se você olhar a história da igreja, é impressionante. É uma prova imensa de como a igreja cuida das pessoas que sofrem. Hospitais, né? O hospital é uma invenção da igreja. A igreja que inventou o hospital para cuidar das pessoas doentes, os leprosários, né? Pessoas com lepra que ninguém queria cuidar, os orfanatos, né? Os asilos, as escolas, em certo sentido, a invenção da igreja também, as universidades, isso sim, em sentido estrito, né? A universidade é uma invenção da igreja, surgiu no século XII, né? A igreja nunca foi, nem será contra, nem nunca será contra a ciência. Ao contrário, a igreja sempre favoreceu a ciência. Se a ciência busca a verdade, e a verdade é Deus, né? Jesus falou, eu sou a verdade. Então, assim, a ciência é boa, se busca a verdade. É claro, mas a gente sabe, né, que muitos cientistas forçam a verdade para atacar a igreja, atacar Deus e a igreja. E essa não é a ciência verdadeira. Essa é uma má interpretação da ciência, que está equivocada, né? Quando a ciência é mal utilizada, quando ela não busca a verdade. Mas uma ciência boa, a igreja sempre apoiou. Bom, acabou o tempo, né? Muito obrigado pela atenção. E, bom, é isso, né? Um modo de resumo, né? A igreja tenta, né? Nesse mundo, manter Cristo presente no mundo. Como ele falou que ia ficar até o final dos tempos, né? Que ele enviaria o Espírito Santo, né? Para que a igreja começa, vamos dizer, com o Espírito Santo. Depois que ele subiu aos céus, Jesus, ele enviou o Espírito Santo para que transformasse o coração dos apóstolos, daquelas pessoas, e começassem a igreja. A igreja nasce com o Espírito Santo. Nós estamos vivendo agora o tempo do Espírito Santo. A igreja é o tempo do Espírito Santo. E a tarefa do Espírito Santo é formar Cristo em nós. É isso que faz a igreja. Transformar o ser humano em Cristo, em cristão. Porque aprende de Cristo as coisas que ele ensinou e procura viver na vida dele o que Jesus ensinou e fez.